Comandada pelo ditador Gedel Tigueiros, a seita cristã Maranata dá indícios de que o seu reinado papal chega ao fim. Por todo o Brasil, centenas de templos já foram esvaziados. Nem mesmo a prisão mental de Praia da Costa 4, uma das mais pomposas, e que literalmente está debaixo dos pés de Gedel Ti, é capaz de segurar o rebanho de incautos. Em pleno sábado, o local foi flagrado completamente esvaziado. A pessoa que nos enviou este flagrante, nos pediu sigilo absoluto. Nos grupos de WhatsApp, circula a informação de que os fiéis deixaram de comparecer ao culto, para participar da celebração dos 70 anos da Igreja Presbiteriana em Vila Velha. Comandado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, o evento aconteceu no ginásio do Tartarugão, próximo ao reduto financeiro de Gedel Ti. Participar de eventos em outras organizações é uma ação totalmente proibida pela seita cristã Maranata. Qualquer membro que cometa esse pecado é punido severamente com banco. Ou seja, perde as funções. Mas chegou a informação de que os fiéis não fizeram apenas uma visita. Eles teriam se convertido no culto presbiteriano. Gedel Ti sabe que tem perdido milhares de fiéis para outro grupo, e por isso, tem intensificado o ataque aos pastores presbiterianos. Como disse no início, por todo o Brasil, centenas de templos estão esvaziados. Muitos até foram vendidos, como é o caso deste na região da Grande Vitória. Toda semana, recebemos vídeos dos cultos esvaziados. E quem nos compartilha estes flagrantes, são os próprios membros, que já não suportam mais ouvir a voz de Gedel Ti em suas transmissões via satélite. A maioria dos membros deixaram de participar das escolas dominicais, que de Bíblia, não tem nada. Toda semana, o próprio Gedel Ti trata de nos informar onde estão os rebeldes, que desobedecem às suas ordens. E segundo o próprio Papa Semita, são centenas de unidades que não enviam as respostas forjadas, às perguntas que ele faz nas manhãs de domingo. Gedel Ti já está caminhando para os 93 anos, e ele ainda acredita que engana as pessoas com sua estratégia construída na década de 60. Gedel Ti, sua seita envelheceu. Quem permanece são os fiéis em duas situações diferentes. Aqueles que mamam na teta da vaca, e os novos alienados que aceitaram o cabresto da obra e ainda estão iludidos com as falsas revelações. A Maranata surgiu de uma rebelião na presbiteriana, liderada por Gedel Ti e seus familiares, cerca de 77 anos atrás. Fundada sob o nome de Igreja Cristã Presbiteriana, mais tarde se tornou o que hoje é a Igreja Cristã Maranata. Segundo seu líder, até o nome da instituição foi revelado por Deus, assim como todas as demais heresias e as decisões cotidianas. Com suas revelações, Gedel Ti parece viver no país das maravilhas de Alice. O fato é que Gedel Ti amarga prejuízo com a alta dissidência de seus fiéis. Desde que veio à tona os escândalos que culminaram na prisão de Gedel Ti e demais pastores da alta cúpula, os fiéis têm vindo à internet em busca de informações a respeito da seita. Com isso, é grande o número de pessoas que acordam das mentiras pregadas pela seita. Eu apelidei a Maranata, como irmã gêmea da CCB, tamanha semelhança. Quando Gedel Ti fundou a Maranata, ele copiou dezenas de heresias de outras seitas. Da Adventista, ele copiou o lema que dá nome à sua organização: Maranata. Da CCB, ele copiou as revelações, o ministério leigo, que é uma maneira inteligente de não pagar salário aos pastores, exceto os da alta cúpula, que ganham mais que um executivo de banco. E não foi só isso, também copiou a maneira discreta mas muito eficiente de coletar dízimos, a maneira de forçar o trabalho voluntário. Até os templos CCB e ICM possuem certa semelhança. De outras seitas, Gedel Ti aprendeu que para forçar os fiéis a obedecerem suas ordens, basta dizer que a ordem foi uma revelação divina. O tal do clamor pelo sangue de Jesus também foi copiado do livro exibido na tela. E o sujeito ainda afirma que a tal obra possui sua fundação na pessoa do Senhor Jesus. Nos seminários, uma espécie de estudos para alienar os fiéis, a primeira aula que os novos incautos recebem diz o seguinte: na escola aprendemos A, B, C, D. Na obra aprendemos obedecer. Pronto, ali é colocado o cabresto que aprisionará para sempre o pobre incauto. Na tal obra não se pode questionar nada, nem mesmo perguntar. É isso mesmo. Se o fiel tiver qualquer dúvida que coloque em xeque as revelações ou doutrinas, ele é imediatamente evitado pelos demais membros, que são orientados a se afastarem daqueles que afirmam estarem contaminados com o que chamam da síndrome da queda espiritual. Essa síndrome é mais uma invenção de Gedel Ti e do pastor Amadeu. Ele mesmo, o apaixonado pelas mulheres.
A tal síndrome é acompanhada de alguns sintomas, que eles afirmam ser dos crentes fracos na fé, quando na verdade, são os sintomas de que o fiel está acordando do sono profundo, e começa a dar os primeiros passos para a sua libertação. Se você quer entender mais sobre este tema, digite nos comentários. Síndrome da queda espiritual, que atenderei seu pedido nos próximos episódios. A Maranata possui uma maneira peculiar de atrair e aprisionar fiéis. Seus cultos sempre são realizados com informações de supostas revelações divinas. De forma genérica, conseguem tocar no coração das pessoas menos esclarecidas. Os louvores em tom melancólico são estrategicamente elaborados e, claro, também afirmam ter sido revelados por Deus. Quem estuda música sabe muito bem como é fácil fazer uma pessoa deprimida chorar com um simples dedilhado, acompanhado de falsos dons. Em minha inocência, cansei de fazer isso, acreditando que possuía algum dom especial com a música. As revelações da Maranata são sempre genéricas, com figuras angelicais ou em metáforas, comparando Jesus como cordeiro, por exemplo. Durante os cultos, o dirigente narra um suposto dom espiritual que algum membro teria recebido. Um bom exemplo é o seguinte. Vi que nesta noite, entrou na igreja uma pessoa muito angustiada, pois ela enfrentou muitos problemas durante o dia, mas o Senhor está libertando essa pessoa nesta hora e dando a ela uma nova forma de vida. Pronto, as pessoas caem no choro, glorificam, cantam, dão glória a Deus e até falam em línguas. Eu fui vítima desses dons por centenas de vezes, e em várias ocasiões de profundo desespero, chorei como criança. Contudo, com o passar dos dias, ia percebendo que as promessas divinas não se concretizavam. Ao questionar os dons, ouvi muitas vezes que o dom pode não ser para o momento, ou que eu não estava preparado para receber a dádiva divina. Pior que isso, muitos diziam que estava em pecado. Entra ano, sai ano, e as revelações nunca se concretizaram. Claro, eram falsas. Para vocês terem ideia de como isso é perigoso, em muitos momentos eu cheguei a acreditar que Deus me odiava. Eu desenvolvi uma aversão a Deus, acreditando que o Todo-Poderoso estava me punindo excessivamente. Mas graças a ele, eu comecei a estudar muito e descobri o real problema que me afligia. Se você quer saber mais sobre essa história, assista o episódio sugerido na tela. O link está fixado nos comentários. Alguns semitas ainda possuem certa dúvida sobre o futuro da Maranata após a partida triunfal de Gedeuti para outra dimensão de seu merecimento. Uma parte acredita que a tal obra será a mesma, governada pelo tal do Espírito Santo. Outros torcem para um nome forte, capaz de revolucionar a Maranata e derrubar algumas de suas heresias. Eu afirmo que nem uma coisa nem outra. As seitas já nascem com seu objetivo muito bem estabelecido, ou seja, não teremos surpresa no desencarne de Gedeuti. Mudar a Maranata seria o mesmo que tirar a imagem de Maria do catolicismo. Impossível. Para vocês terem ideia, no Estatuto Social da Maranata, o Gedeuti possui poder absoluto. Nem mesmo os membros do Conselho Presbiteral possuem quaisquer poderes para contestar as ações de Gedeuti. Durante muitos anos, pasmem, a Maranata ficou sem vice-presidente. Isso mesmo. No estatuto constava apenas Gedeuti como presidente. Aproximadamente 2 anos, é que Gedeuti inseriu seu primo, Alexandre Gueiros, que ocupou o cargo de diplomata no Brasil. Isso mesmo, o cara foi embaixador do Brasil, agora, aposentado e gozando os direitos como vice-presidente da Maranata. Essa é mais uma das razões pelas quais a Maranata é uma seita de controle mental. Gedeuti não deve obediência a senhor ninguém, nem mesmo a seus membros. O estatuto lhe garante poder absoluto, e não há previsão legal alguma para o destituir do cargo. Por isso o chamamos de ditador, de papa, e de dono da Maranata. Ele vai partir para o outro plano, mas deixará sua família rica, e detentora de todos os bens que a Maranata construiu às custas dos fiéis. Ninguém pode interferir na escolha do novo presidente, somente Gedeuti. Afinal, ele é o dono da obra. Deus nos livre das seitas. Amém.